Durante anos, esse enigma intrigou os cientistas e gerou todo tipo de teoria. Algumas pessoas acreditavam em forças sobrenaturais. Outras tinham certeza de que alienígenas estavam por trás disso. E claro, não faltaram aqueles que juravam que era algum campo magnético desconhecido. Mas a verdade... Bem, essa é ainda mais curiosa do que qualquer teoria. Afinal, o que poderia fazer pedras pesadas se moverem sozinhas por metros e metros? A resposta, quando finalmente descoberta, foi tão surpreendente quanto o mistério em si. E acredite, mesmo com uma explicação científica, o fenômeno não perdeu o encanto. Na verdade, ele ficou ainda mais impressionante. Está pronto para descobrir o segredo por trás desse arquivo misterioso da natureza? No meio do deserto da Califórnia, existe um mistério que intriga cientistas e curiosos há décadas. Pedras que se movem sozinhas. Sim, você leu certo. Na planície de Racetrack Playa, algumas rochas que podem pesar dezenas de quilos deixam rastros enormes no solo, como se estivessem deslizando sem ninguém por perto. O fenômeno já foi registrado várias vezes, mas ninguém nunca viu uma pedra se mexendo ao vivo. Assustador, não? Durante anos, muitas teorias surgiram para explicar esse enigma. Algumas pessoas acreditavam que forças sobrenaturais estavam envolvidas, enquanto outras apontavam para alienígenas ou até para um estranho campo magnético. A verdade é que nada parecia fazer sentido. Como algo tão pesado poderia simplesmente sair andando sem explicação? Mas, como todo mistério intrigante, a resposta um dia começou a surgir. Pesquisadores decidiram investigar mais a fundo e, depois de muita paciência e tecnologia, conseguiram desvendar o que estava acontecendo. Mas será que isso tirou o encanto desse fenômeno? A resposta pode ser mais curiosa do que parece. Depois de muita investigação, o cientista Richard Norris foi o principal autor da pesquisa publicada na revista PLOS ONE em agosto de 2014. E acredite, não envolve alienígenas ou forças sobrenaturais. O segredo está em um raro e curioso conjunto de condições naturais. Temperaturas extremamente frias à noite, umidade no solo e uma fina camada de gelo que se forma ao redor das pedras. Durante o dia, quando o sol começa a aquecer a região, esse gelo racha e desliza suavemente, empurrando as pedras sobre a superfície lisa e molhada da planície. O mais incrível é que esse movimento acontece tão devagar que ninguém percebe a olho nu. Algumas pedras podem levar meses para se mover apenas alguns metros. Mas quando olhamos os rastros deixados no solo, a impressão que dá é que elas se arrastaram sozinhas, como se fossem movidas por alguma força invisível. É um daqueles mistérios que parecem impossíveis até que a ciência entra em cena e revela um detalhe quase imperceptível, mas que muda tudo. Em 2011, Norris e seu primo começaram a investigação desse mistério. Eles escolheram entre 15 pedras do vale e colocaram chips rastreadores nas pedras e também construíram uma estação meteorológica no local, para poder entender melhor os fatores de vento, temperatura e umidade caso algumas das pedras se movessem. Norris pensou que fosse esperar por anos até começar a ver a primeira pedra se deslocar, mas, para surpreendê-lo, não demorou tanto. Logo após alguns meses, as câmeras dos pesquisadores gravaram em time-lapse, em um vídeo de 1 minuto, as pedras deslizando. Finalmente encontraram uma explicação para esse fenômeno intrigante. A trajetória das pedras é determinada pela direção e velocidade do vento, além da água líquida abaixo da fina camada de gelo. Vale lembrar que o fenômeno acontece em um dos lugares mais quentes do planeta. Por isso, a combinação desses fatores é rara. Essas pedras se movem apenas uma vez a cada 2 a 3 anos, mas as trilhas deixadas por elas podem permanecer no solo por até 4 anos.
Mesmo com uma explicação científica revelando o mistério, este é um fenômeno que, no mínimo, permanece fascinante. Esse estudo foi tão surpreendente que os próprios pesquisadores ficaram fascinados com a descoberta. Afinal, quem poderia imaginar que uma combinação de gelo, vento e solo molhado seria a responsável por um fenômeno que parecia saído de um filme de suspense? Mas será que, agora que sabemos como funciona, o mistério perdeu a graça? Bem, talvez a resposta para essa pergunta esteja no impacto que essa revelação trouxe para o mundo. Agora que a ciência desvendou o mistério das pedras que andam, fica a pergunta: será que isso tirou a magia do fenômeno? Curiosamente, aconteceu o contrário. Saber que a natureza, sozinha, foi capaz de criar um espetáculo tão intrigante só aumentou o fascínio por esse lugar. Afinal, quantos outros mistérios medonhos ainda não foram explicados? O mistério das pedras que andam foi solucionado, mas o encanto permanece. A natureza ainda guarda fenômenos tão intrigantes quanto esse, esperando para serem descobertos. Se até pedras podem se mover sozinhas, imagine quantos outros segredos ainda não conhecemos. Quer continuar explorando mistérios como esse? Então, inscreva-se no canal e ative as notificações. O próximo enigma pode ser ainda mais assustador do que você imagina.